Oi, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Hoje é dia de live sobre Lobato e os modernistas. E eu vou falar com Márcia Camargos, autora do livro Turma do Sítio na Semana de 22. Olá, Stephanie, tudo bom? Acabei de entrar, esperando a nossa convidada. E falando que a Márcia Camargos, que é a nossa convidada de hoje, escreveu não só Oi baixinho, tudo bom? O Sítio na semana de 22. Ei, Márcia! Tudo bom, Márcia? Então, pede, acho que do seu lado, para entrar numa live comigo. Adorei Tudo Melhor Agora. Gente, vocês não sabem. Então, Márcia, você... Vamos ver se eu consigo. Here we go. Acabei de te invitar, acabei de te convidar para participar da live. Tudo bom? Então, o convite chegou aí. Márcia, olha, a gente tá boa demais, hein? Olha. Então, você consegue iluminar mais seu rosto com uma luz? Consigo, pera um pouquinho. É porque aqui Melhorou? Melhorou com certeza. Neta de Monteiro Lobato, que me faz... Já são mais de 11 horas da noite aqui em Paris. Pois é, mas é um ponto importante, né, Márcia? Tudo pelo Lobato. Tudo pelo Lobato. Então, vamos deixar o povo entrar mais um pouquinho. Você acha que a luminosidade está boa agora? Eu gosto demais. Dá uma olhada na minha cara, sim. Né? Tá vendo? Tá vendo? Márcia, você tá linda. Muito obrigada. Tão bom te ver, né? Pois é, você aí no Brasil, que delícia. Pois é, você acabou de passar aqui um bom tempo, né? Fiquei 2 meses aí, peguei Covid com as 2 doses da vacina. Nossa, precisa ter 3. 3 doses. Peguei Covid, fiquei mal, depois tive uma série de sequelas. E até hoje, enfim, algumas coisinhas acontecem de vez em quando que parece que são ligadas ao Covid, ainda resquícios. Não é uma gripe. Não é uma gripe, não é. Oi, Magno, tudo bom? Então, por aqui, deixa eu contar a história um pouco, Márcia, enquanto o povo está chegando. A Márcia também é coautora do livro Furacão na Butucundia, que foi lançado em 98, Márcia, ou 95? 98. 98. E quanto tempo vocês passaram lá na minha casa, na casa de mamãe, casa de vovó, pesquisando? Não, mais de um ano. Mais de um ano. Nós descobrimos, assim, uma cornucópia, uma mina de ouro inexplorada. Inexplorada. Ainda estavam todos os documentos. Tinha muito documento, né? Tinha, e tudo muito espalhado, sem organização ainda, certo? Nas gavetas, em cima das prateleiras, tudo assim. Era assim mesmo. E assim, tiravam... E eu que achei uma frasqueira, que está aqui na estante, né? E dentro tinha a carta da minha bisavó Purezinha, da irmã dela, Noêmia, para a vovó Marta, dentro de uma frasqueirinha, que eu achei dentro de um baú. Ainda, Márcia, ainda. Mas para quem não sabe, esse livro é um livro fantástico de pesquisa sobre Monteiro Lobato e tem um capítulo chamado Moderno pelo Avesso, que é realmente muito importante por esclarecendo e desmistificando essa história de Lobato com os modernistas, né? Então, vamos começar do começo. Todo mundo me conhece. Márcia, se apresente, enquanto eu mostro tudo que você fez. Bom, sou Márcia Camargos, uma lobatiana, lobatóloga, biógrafa de Monteiro Lobato. Eu fui junto com mais uma equipe curadora das obras dele
que foram relançadas pela Editora Globo em 2007. Então, eu tive o prazer, né, de ler cada livro dele, infanto-juvenil e para adulto, porque as pessoas não sabem, mas Lobato também tem uma obra vastíssima e muito importante para o público. Uhum. Livros assim. Exato. E, enfim, tenho outros tantos, 30 livros publicados, ensaios, biografias, romances infanto-juvenis. E fiz um doutorado, um pós-doutorado em História na USP e acabo de fazer um segundo pós-doutorado aqui em Paris, na Sorbonne, sobre os modernistas brasileiros em Paris nos anos 20, né, que eles chamam dos anos loucos. Mais ou menos Aham. me apresentando. Super legal. Gente, Márcia, você foi curadora dessa edição? Você pode olhar a orelha e a apresentação está assinada por mim. Pois é, isso que eu tava. Acho que eu peguei um livro, porque eu já vi outros que eu vi exatamente, que estava assinado exatamente por você. Consultoria e pesquisa, Márcia Camagros e Vladimir Saqueta. Muito legal. E Isso sabe quem foi acabou de entrar aí? Um amigo meu de infância, que eu conheço desde os. Eu acho que dentro da barriga. Oi, Junzinho! Oi, tudo bom? Ah, tão bom! Eu realmente adoro ver pessoas que eu conheço nas lives. Eu acho super legal. Muito legal. Bom, nosso tema de hoje, a Márcia se apresentou. Realmente, Márcia sabe tudo sobre Monteiro Lobato. Adorei os anos. Para mim foram anos a minha impressão que você passou lá em casa. Porque Sim, eram. porque Lobato, depois desse livro, não parou mais. A gente fez a mesa com Monteiro Lobato, Duke Joyce, Foi. Memória de Monteiro Lobato. Então, foi assim, uma faísca que virou uma paixão imensa e nós não paramos mais. Depois disso, continuamos visitando a Dona Joyce querida. Né? Regularmente. Exatamente, exato. Regularmente. E depois, quando Márcia se mudou para França, né, Márcia? A gente daí se conectou mais ainda. Agora é minha vez de falar com a Márcia e ser amiga dela. Sim, sim, porque daí você tomou a pulso, tomou à frente essa questão toda de revisitar, revigorar e ressignificar a obra do seu bisavô, algo que é assim de extrema importância. Então, eu só tenho que te felicitar por causa disso, porque acho que a literatura, o mundo infanto-juvenil agradece, né? Está precisando disso. Tá precisando de o revisitar, ressignificar. É muito interessante como a história estava ficando cristalizada de um jeito e sem discussão. Oi, o artesão Vicente! Vicente está me fazendo um lobato de cerâmica. Um dia você vai ter que fazer uma exposição, Cléo, de todas essas obras lobatianas que você tem em todos os materiais possíveis. É bem Pois interessante. é, agora eu estou começando a colecionar de novo, né? Porque perdeu-se aí, teve um tempo que as coisas se perderam, mas agora tem mais novidade. Muito legal. Gente, oi, boa noite. Então, vamos começar pelo começo, né, Márcia? Muita gente não sabe direito. O que foi a semana de 22? O que foi o modernismo? Quem foram os modernistas? Vamos começar por aí. Então, a Semana de 22, Cléo, ela foi aquele primeiro ato público, o estopim do que viria depois a ser conhecido como modernismo. Então, ela teve início ali em novembro de 21, quando o Di Cavalcanti veio do Rio de Janeiro, estava expondo numa pequena livraria ali no Triângulo, né, no centrinho de São Paulo, os desenhos para o livro Fantoches da Meia-Noite, a ser editado pela Pela editora de... de Monteiro Lobato, só pode ser. Vai lá, exato. Olha que eu chutei, Márcia. Então, começa daí, você vê as ligações de Lobato com os modernistas. Então, ele veio para expor esses desenhos, porque ele ia publicar esse livro pela editora de Monteiro Lobato. E ali, nessa livraria, ele começou a receber as visitas, assim, por exemplo, de Graça Aranha, que levou ali o mecenas Paulo Prado, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, etc.
E o Di Cavalcanti convidou esses, essas pessoas, que então eram jovens ilustres desconhecidos, para a casa do Paulo Prado, que era um grande mecenas, um homem muito, um dos homens mais ricos de São Paulo, mas assim de uma mente muito aberta, bastante erudito, e ali ele levou então num banquete ali domingo, levou os amigos modernistas que ainda não eram modernistas, e foi lá que a esposa do Paulo Prado deu essa ideia deles fazerem um evento para mostrar o que eles vinham discutindo, porque eles estavam descontentes com o tipo de arte acadêmica, muito assim estagnada, esclerosada, e eles queriam romper com aquilo tudo. E aí a dona Marinette Prado falou: por que vocês não fazem um festival que nem num balneário aqui da costa francesa, da Normandia, como Fête de Deville, que tinha audições, exposições de pintura e até de modas. E o Paulo Prado, mais do que depressa, falou: opa, que ótima ideia, vamos fazer Teatro Municipal, que é o lugar mais chique de São Paulo. E ali teve, então, lugar a semana de 22, que ocorreu de segunda a sábado, com uma exposição aberta no hall de entrada do teatro, com a mostra de 14 artistas, 12 homens e 2 mulheres apenas, e 3 noitadas, 3 saraus no palco do teatro, segunda, quarta e sexta, onde o Villa-Lobos apresentou a música dele nas 3 noites, houve leitura de poemas e de trechos de livros, enfim, declamações, ali no palco do Municipal. E tudo junto causou muito escândalo na sociedade conservadora do período, né? Você pode imaginar. Alguém declamando os sapos, esse animal repugnante, que não era digno de um poema, né? Os sapos de Manuel Bandeira. Então, a gente pode bem imaginar o choque que aquilo tudo causou. Então, mas ontem eu fui para São Paulo e fui ver a exposição dos modernistas lá no prédio da Fiesp, que está linda, maravilhosa. E muita coisa interessante, recomendo para quem puder ir ver e ver. Mas daí eu fui pesquisar a idade dos modernistas. O Oswald de Andrade era 8 anos mais velho do que Lobato, só. A Tarsila era 4 anos mais velho que mais nova que Lobato. Então Lobato era mais velho, eles eram mais novos. Anita Malfatti, 5. Era um praticamente geração, então, né? Não dava, eu achava que eram 20 anos. Não, Lobato não poderia ter sido pai, por exemplo, certo? Não, nem pai, nem 15 anos de diferença. A maior diferença de idade foi 8 anos. E é interessante, eu acho que pelo fato, todos eram de elite paulistana da cidade de São Paulo, né? E todos tinham estudado na Europa. Lobato era do interior, né? Da elite do interior e estudou em São Paulo. Então eu estava pensando, porque a diferença de cabeça era muito grande, né, entre eles. Sim, quer dizer, a maioria deles começou a vir para a Europa e para Paris depois, ao longo da década de 20. E foi aí que foi se construindo o que a gente costuma chamar hoje de modernismo, né? E nem todos a maioria era realmente ligada à elite, mas o Mário de Andrade, por exemplo, era um rapaz pobre, que dava aula no Conservatório Dramático Musical para sobreviver. Ele não era como Oswald de Andrade, que tinha um sobrenome, mas nenhum parentesco. O Oswald, a Tarsila, que não participou da semana, mas que se transformaria na musa do modernismo, eles eram gente de elite, fazendeiros, muito ricos. E o Mário de Andrade jamais veio à Europa. É o único e era o único que não tinha dinheiro também, né? Porque o resto, eu acho muito interessante, assim, a diferença, eu acho que de elites, a proximidade de idade e o fato que Monteiro Lobato editou a todos, né? Com capas da Anita Malfatti. Então tem aqui no livro de vocês, no Furacão, né? Menotti Del Picchia, com capa de Anita Malfatti.
Por isso, Cléo, que a gente tem que. Você estava falando dessa coisa de desmistificação, é, mostrar que essa briga com Lobato, ela não persistiu, ela não perdurou, né? Que houve essa crítica à exposição da Anitta de 1917, em que ele, enfim, ele, de alguma forma, reconhecia o talento da Anitta, né? Mas falava que ela tinha sido seduzida pelos encantos da arte moderna, e aí tinha colocado o talento dela a serviço de uma caricatura, que eram esses ismos, cubismo, dadaísmo, impressionismo, porque o Lobato ele temia que se fizesse uma apropriação acrítica das vanguardas europeias, ou seja, eles iam deixar de copiar o academicismo para copiar o cubismo. Ele tinha medo, ele tinha assim receio de que isso acontecesse, porque ele trabalhava numa busca de uma consciência nacional, da descolonização, sabe, da construção da identidade nacional. Então ele tinha muito medo, um temor muito grande de que isso acontecesse. De fato, a Anitta, por exemplo, os desenhos, os quadros que ela expôs na semana de 22, ela expôs de 100 obras ali, 20 quadros eram dela, tinha um forte impacto, assim, uma influência do expressionismo alemão. Aquele homem Uhum. russa, etc. Então, ela bebeu nessa coisa do expressionismo alemão. E o Lobato fazia essa crítica. O que anos depois, né, essa questão do nacional e do estrangeiro, como resolver essa ambiguidade? Anos depois, pela antropofagia, o Oswald de Andrade daria uma resposta e quase que uma solução a esse dilema, né, nacional ou estrangeiro. Ele sugeriu que você pode ser os dois ao mesmo tempo, né? Você devora o estrangeiro para digerir e criar uma arte autenticamente nacional. Mas isso ainda não existia na época do Lobato. E isso Exatamente. Então, foi. vamos voltar mais para trás, para 1917, né, para a famosa exposição da Anitta Malfatti, que a Anitta realmente ela tinha vindo da Europa e passou pelos Estados Unidos também, né? Bem, e sim, essa exposição tinha inclusive alguns colegas, quadros de colegas dela que estavam expondo e, enfim, aquilo causou realmente um alvoroço muito grande porque eles não estavam ainda preparados para apreender aquele tipo de arte. E tem mais uma coisa, parece que também essa crítica do Lobato foi feita um pouco a pedido do tio da Anitta Malfatti, que financiou a viagem dela à Alemanha, e a família toda estava muito chocada com o caminho que ela estava percorrendo, sabe? Então a família ela era uma moça assim, um pouco, digamos, com alguns problemas. Parece que ela era até apaixonada pelo Mário de Andrade, o amor, evidentemente, não. Eles sempre foram muito amigos, mas parou por aí essa questão. O, enfim, a Anitta, ela fez esse retorno à ordem, depois daqueles quadros, assim, daquelas pinceladas tão vigorosas, daquele rompante, ela caminhou para trás, ela efetuou esse retorno e não saiu mais dali. Ela não teve essa força da Tarsila do Amaral, que acompanhou o que se viria nos Então, movimentos porque ao Brasil, antropofagia. interessante, porque, bom, várias coisas interessantes. Primeiro, assim, porque eu estava lendo vários artigos e falando com várias pessoas sobre a exposição da Anitta, o artigo Paranoia ou Mistificação, que não tinha esse nome, né, Márcia? Não tinha. Ele foi publicado no Estadinho, que era a versão vespertina do Estado de São Paulo que a gente conhece hoje, né? 8 dias depois da inauguração da exposição, que foi em dezembro de 1917. E saiu como a propósito da exposição de Anitta Malfatti. Depois, É, republicou em Ideias de Jeca Tatu com esse título, Paranoia ou Mistificação. exatamente. E suscitou uma série de outros artigos dos amigos dela, como Menotti Del Pique, o Mário de Andrade, nos respectivos jornais Correio Paulistano, o Diário de São Paulo, defendendo
e fizeram da Anitta uma mártir da injustiça, da crítica, etc. E tal. Pois é, então eu estava falando ontem Oi. Oi? Não, depois, mais tarde, o Mário fica muito decepcionado com os rumos da pintura da Anitta. Mas diga, o que você ia falar? Eu estava falando com Ana Lúcia Brandão, né, que trabalhou na Biblioteca Monteiro Lobato, resenhista, e ela estava falando... Ai, meu Deus do céu, acabou de me... que Monteiro Lobato, no artigo Paranoia ou Mistificação, ele não trata a Anita Malfatti como se ela fosse uma simples mulher perdendo seu tempo com pintura, entendeu? Uma diletante. Que o fato dele ter criticado e publicado, né? Primeiro, ele respeitava o talento dela e estava falando com ela como se ela fosse uma pessoa não havia. Uma pessoa de talento mesmo, independente de ser mulher ou homem, uma pessoa de talento. A gente precisa lembrar as pessoas que São Paulo era provinciana e extremamente patriarcal, uma sociedade patriarcal e machista. Então, as mulheres, quando expunham, elas diziam, não, são moças, é um passatempo, é um hobby, né? Não tinha essa palavra hobby, era um passatempo. E aí vamos ser assim condescendentes com essas moçoilas, coitadas, né? Elas estão ali. E Lobato não teve essa postura. Ele tratou a Anita Malfatti como uma pintora independente, profissional, seja homem ou mulher. Exatamente. E o Magno está lembrando, muito bem lembrado, que a Anita Malfatti participou da exposição do Saci, que foi um evento antropofágico, se a gente for falar a verdade, não foi, Márcia? Com certeza. O Lobato fez essa exposição do Saci e depois o tal do inquérito sobre o Saci também, que é um grande resgate assim dessa questão da brasilidade, né? E quando também pelas páginas do Estadinho, que é essa versão vespertina do Estado de São Paulo, ele pediu para os leitores do Brasil inteiro, se você já viu o Saci, então descreva esse Saci, conte como é que ele é. E o interessante é que esse livro foi publicado, Cléo, enquanto estava ocorrendo a guerra na Europa. Primeira Guerra Mundial. Ele usa justamente esse livro para falar, olha, vamos olhar para o nosso próprio quintal, para a nossa própria produção, para as nossas tradições, porque o que a gente tem a invejar ou aprender com a Europa, que está envolvida numa das maiores carnificinas da história, que estão se matando como os loucos, sabe? É isso um exemplo de como a humanidade deve se portar? Exatamente. E contraponto. Né? Exatamente. Não, primeiro foi o inquérito em si, daí o livro e daí a exposição, onde a Anitta participou. Mas eu achei tão interessante, também eu li isso em algum lugar, né? Que eu ando lendo essa semana inteira sobre modernismo, Lobato, antropofagia, como essa exposição, essa história inteira com livro, exposição, quadro, escultura, resgatando o elemento brasileiro, é puramente antropofágico, que foi, anos mais tarde, segundo momento, né, do movimento... Foi teorizado e embasado pelo Oswaldo de Andrade, pelo Manifesto da Antropofagia. Agora, o Lobato, por exemplo, a gente precisa lembrar também, que acho que foi quando ele teve essa ideia de resgatar o Saci, que ele estava passeando ali pelo Jardim da Luz, onde é hoje a Pinacoteca, que estava instalada, então, no prédio do Liceu de Artes e Ofícios, e ele vê lá umas esculturas daqueles anõezinhos nibelúngicos, né? Aqueles anões... todo aquele repertório escultórico inspirado no imaginário europeu. Ele fala, poxa, por que não coloca um saci, um miar, um boitatá, enfim, qualquer um desses entes do lendário brasileiro no lugar desses elementos importados de fora que não tem nada a ver com a nossa realidade, né? A flora, a fauna, etc., é tudo alheio à realidade brasileira. E foi aí que desencadeou na cabeça dele essa ideia de mergulhar de cabeça nas questões, então, das lendas, das tradições brasileiras, fazendo toda essa exposição do Saci, etc. e tal. Exatamente. Márcia, deixa eu fazer uma pausa
e dá um oi para todo mundo que está chegando agora, inclusive mamãe. Parece que mamãe está nos assistindo também. Oi, mãe! Oi, Joyce, que delícia. Pois é. Pessoal, põe coraçãozinho, né? Põe coraçãozinho para dizer que estão gostando. Vocês estão gostando? Põe coraçãozinho para a gente saber. Márcia, você vê os coraçõezinhos ou só eu que vejo? Vejo um monte, olha, agora está subindo vários. Pois é tão gostoso ver os coraçõezinhos. Então, Márcia, quando a gente conversou antes, a gente bateu um papo, né, para organizar a nossa live, e Lobato entrou para a história como pré-moderno. Mas a gente estava falando sobre isso que, é assim, realmente teve uma falta de entendimento, uma confusão na época. Porque Lobato, na verdade, as atitudes dele, ele era mais modernista do que tudo, né? Ele era moderno, sem ter vista, e não só na sua postura política de preservação da soberania nacional, como também na literatura, né? A gente precisa lembrar que a Semana de 22 ela não começou assim, geração espontânea, do zero, não tinha nada. Não. Antes dela já haviam vários autores, inclusive Lobato, Lima Barreto, escrevendo já, tendo o povo, o homem da rua, como protagonista dessas obras literárias e usando o linguajar coloquial falado nas ruas, porque até então se usava aquela norma rígida, a norma culta do português falado em Portugal. Então, para você escrever um bom livro, era necessário você respeitar aquela coisa assim, absolutamente naquele estilo assim, muito culta. E o Lobato foi um dos primeiros, ao lado de outros, como já o próprio Lima Barreto, o João Bananeri, que usava esse linguajar macarrônico de São Paulo, né? Ele escreveu La Divina Encrenca, e ele misturava aquela confusão de italiano com português, com espanhol, que a gente lembra que no início do século houve aquela imigração maciça, né? Do dia para a noite, assim, a cidade se encheu de novos saberes e sabores. Então, o Lobato já vinha praticando esse tipo de literatura. Agora, em termos de artes plásticas, ele tinha uma visão mais naturalista, de você representar os objetos e as coisas de um jeito belo, e que isso atingia o grande público muito mais do que os vanguardismos, né? Os experimentalismos vanguardistas dos que viriam a ser dos protagonistas da Semana de 22. É isso mesmo, né, Márcia? É isso mesmo. Né? Deixa eu mostrar. Alguém escreveu Juca e Joyce são como BFF, Best Friends Forever. Mas parece mesmo, Juca e Joyce. É. Mas ó, que você acredita que eu me... Arte Lobato, era isso que você estava falando. Gente, eu fui prestar atenção no que escreveram, me perdi. Mas então, falando em Monteiro Lobato e arte, né? Porque, assim, eu cresci com esse debate da minha casa. Ainda mais que Lobato influenciou meu avô, Jurandir Ubirajara Campos, que eles se conheceram lá em Nova York e Jura casou com a minha avó Marta, filha mais velha. E ele era propagandista. Ele fazia desenhos de propaganda, ilustrações para Pirelli. Voltou para o Brasil e tinha uma carreira ótima, continuou trabalhando nessa área, e Lobato dizendo: Jurandir, você tem que virar artista. Jurandir, você tem que virar artista. Inclusive, Jurandir ilustrou, não sei qual coleção, mas antes de Lobato morrer, ilustrou diversas coleções de Lobato, digamos assim. E Jurandir eventualmente virou artista. E daí Lobato dizia: Jurandir, você tem que pintar tacho de cobre, abóbora, queijo de Minas. Não só era naturalista, assim, naturalista do ponto de vista das coisas como é realista, né? Mas a temática tinha que ser brasileira. Né? Lobato e a obsessão dele, né? Que ele enxergava em tudo quanto é lugar, era quase uma obsessão. A arte tinha que ser verdadeiramente brasileira, a temática tinha que ser brasileira, a literatura, a independência energética, a preocupação dele de formação do país Brasil-nação
era muito, muito constante e muito grande, né? Muito grande. Sim, sim. Ele era um homem independente que lutava com unhas e dentes pela soberania nacional, não era xenófobo, ou seja, há um interesse estrangeiro em investir no Brasil, seja bem-vindo. Agora, a gente vai manter a nossa soberania. Vocês não podem vir aqui e só vocês perfurarem o petróleo e terem o monopólio de. Isso tem que ser controlado pelos brasileiros. Ou seja, ele tinha Uhum. uma idade extremamente progressista naquela época. E ele pagou caro por isso, né? Ele foi até preso, esteve Foi. preso na ditadura Vargas, porque ele não tinha medo de dizer o que ele pensava e ele lutava, ele ia, ele defendia os seus ideais. E era idealista, né, Márcia? Completamente idealista, porque Pés no chão, né? Transformava os sonhos em realidade. tem pouca gente que sonha tanto e tenta construir tanto. Às vezes a gente só sonha, né, e esquece e não consegue construir. Mas Lobato realmente, volte e meia, eu digo que ele não dormia nunca, né? Porque é quase verdade, né? É verdade, eu acho que quando eu fiz essas entrevistas com a sua mãe e ela lembrando do avô, que ele estava sempre girando, ele nem sentava na mesa para comer, ele ficava, ia lá, dava uma petiscada, continuava, punha a mão no bolso, girava, girava, ia para um lugar, ia para o outro. Ele era irrequieto, assim, ele não parava um minuto, porque ele estava sempre matutando, com ideias novas borbulhando na cabeça, né? Então, imagina esse homem. Era uma mina de produção e depois ele também se informava muito, ele lia o dicionário, ele lia a enciclopédia, ou seja, ele realmente estava o tempo todo ou trabalhando, produzindo, lendo, se informando, um homem realmente enciclopédico, de extrema erudição. De extrema erudição. Então, a outra coisa interessante que mamãe fala é que ele acordava às 4, 5 da manhã e ficava traduzindo até o meio-dia. Ficava traduzindo a manhã inteira. A manhã inteira, traduzindo, traduzindo, porque era isso que sustentava todos os sonhos, sustentava a família, era isso, né? A tradução. Porque ele demorou para conseguir, para começar a ganhar dinheiro com as obras infantis dele. Aliás, ele perdeu dinheiro, ele dizia que ele queria, como empresário, ser um empresário de sucesso e ganhar muito dinheiro para ele poder ficar tranquilo escrevendo, que era o que ele gostava mesmo, e acabou correndo o contrário, por conta dessa independência dele, e entrar em confronto direto com os poderes estabelecidos, como a ditadura Vargas, por exemplo, ele acabou falindo, tendo grandes problemas. Quantas vezes ele faliu, por sinal? Umas 5 vezes, assim, ele Pois se é. renovou, etc., mas enfim, ele, ele tinha sérios problemas assim na questão econômica, empreendimentos, e acabou dando certo mesmo e ganhando dinheiro com a literatura, que ele Com a chegou no literatura. final da vida, né? Exatamente. E famoso. Então, então vou mantendo-se no nosso tema, que é Monteiro Lobato e o modernismo e os modernistas. Então, você mencionou aí de leve que uma das razões que Lobato acabou não sendo pai do modernismo é porque ele se recusava a pertencer a qualquer grupo, né? Sim, é isso que a gente falou da independência dele. Ele foi chamado para entrar no Partido Comunista, ele foi chamado para integrar várias agremiações e ele sempre recusou porque ele queria manter a independência dele a qualquer custo, porque era assim que ele poderia dar as opiniões sem ficar amarrado e preso ali numa camisa de forças, que é normal quando você está num clube ou em qualquer, enfim, agremiação, né, instituição, você é obrigado a respeitar aquelas leis. Ele É. não respeitava, ele, ao contrário, ele falava o que ele tinha, o que ele achava, dava a sua opinião, doesse a quem fosse, e Ai, ficou caro, porque ele, lá na questão da ditadura Vargas, né, ele mandou uma caixa de bombons para quem presidia lá a questão, a área da exploração de petróleo, né, de minas e energias, dizendo, olha, aqui na cadeia, com tanto
assassinos e assassinos, tem gente muito mais honesta do que vocês aí fora aqui. Márcia, o Magno Silveira está pedindo para a gente falar um pouco das críticas de Lobato à Vila Quiриал. Do que é isso? Eu não tenho ideia do que ele está perguntando, mas você sabe? Claro, a Vila que você me deixar, eu vou correr ali só para pegar um livro que não está aqui na minha mão. Era o salão do senador Freitas Vale, e um mecenas, mas aí ele atuava como mecenato, porque ele era deputado pelo Partido Republicano Paulista durante, tipo, 30 anos, e ele manejava as verbas que eram voltadas para as artes e para o ensino público, o ensino das artes. E ele tinha esse salão chamado Vila Quiриал, na rua Domingos de Moraes, na Vila Mariana, de uma casa que ele comprou em 1904, e ali era um salão, ele realizava saraus artístico-literários e musicais, e era frequentado por todos os modernistas. Ele que mandou o Vitor Brecheret e a Anita Malfatti virem para a Europa, porque ele, em 1912, regulamentou o pensionato artístico do estado de São Paulo, que mandava para Paris bolsistas passarem 5 a 7 anos. Então, o maestro Souza Lima, o maestro Mignone, Souza Lima veio para Paris, Mignone para Milão, Anita Brecheret e tantos outros, graças a esse pensionato artístico. Agora, na casa dele, se falava francês, era um ambiente extremamente europeizado. Ele escrevia versos simbolistas em francês sob o pseudônimo de Jacques Davray. Ele era o mestre Jean-Jean, que fazia iguarias, preparava pratos batizados em francês. Tinha os cardápios todos lindos, batizados em francês. E, enfim, era aquela coisa assim, absolutamente imitando como se você estivesse em Paris. E ele, inclusive, tinha um lado muito positivo, ele importava as últimas obras dos poetas simbolistas, Mallarmé, Verlaine, e todos os outros, que os artistas que iam à casa dele, Anitta, Tarsila, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, e todos os outros, liam na biblioteca, porque na mesa eles eram obrigados a, enfim, a dar a sua opinião, porque esse Freitas, ele era assim bastante autoritário. E o Lobato criticava sem parar justamente essa questão do afrancesamento, dessa imitação, de você querer viver como um parisiense em São Paulo no início do século. Márcia, dá para imaginar Monteiro Lobato assim, explodindo. Ele escreveu diversos artigos e críticas daquelas ferinas, como só o Lobato sabia fazer, assim, desancando, para usar uma palavra bem... Desancando mesmo. Mas já imaginou? Isso assim é o auge de você importar um estrangeirismo, falar francês. Meu Deus do céu! E assim era toda a elite. Essa elite brasileira era toda assim. O próprio Oswald de Andrade, no início, ele escrevia em francês. Ele escreveu junto com Guilherme de Almeida Mon Cœur Balance. Eles escreviam em francês, eles falavam francês, porque era a moda. É um pouco hoje, como todo mundo fala inglês e quer ir para Miami, naquele tempo era um pouquinho pior. As pessoas queriam vir para Paris, mas era uma influência muito pesada. Todas as moças, rapazes de boa família falavam francês correntemente. Gente, é tão interessante porque assim, eu sabia que não havia, oh meu Deus, eu sabia que não havia uma briga, uma discussão, um desentendimento entre os modernistas e Lobato. Isso eu sabia, né, Márcia? Ainda mais que, olha só, aqui tem ainda do livro Furacão na Butucundia, mais outra capa de Anita Malfatti, do livro de Mário de Andrade, né? É realmente assim, quem é que editava os modernistas? Quem é que empregava os modernistas? Né? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, em 28, tentou publicar e traduzir, publicar Macunaíma, do Mário de Andrade, nos Estados Unidos. Antes, Paulicéia Desvairada, que o Mário queria que o Lobato publicasse, ele falou, Mário, é um livro assim, de muito experimentalismo vanguardista. Eu aconselho, inclusive, você a fazer um prefácio para esse livro explicando. E daí surgiu
interessantíssimo, uma escrava que não era Isaura, que acabou se tornando a parte mais curiosa e mais interessante. O prefácio interessantíssimo é a parte mais interessante do livro Paulista Desvairada. Mas, enfim, o Lobato, ele lia, e se ele gostou do Macunaíma a ponto de tentar publicá-lo nos Estados Unidos, mostra que ele era uma pessoa extremamente aberta, avançada, ou, como diz, né, ele era moderno sem se dar conta, porque era moderno, ele era assim de todos os tempos. Isso foi o Sérgio Milliet que escreveu em 1943, certo? Então, ele Exatamente. tempo. Então, foi um pouco isso a crítica ao Freitas Vale da Vila Quiриал. Muito legal, Márcia. Esse contexto, você aumentou o meu conhecimento sobre a situação na época e ficou muito mais fácil entender por que Lobato estava tão nervoso, né? Por que ele estava tão nervoso com a situação? Muito antes disso, quer dizer, ele já nos anos 10, o Lobato criticava, porque foi em 1904 que o Freitas Vale comprou essa chácara, era uma chácara na Vila Mariana, de 7 mil metros quadrados, e muito antes dos modernistas virem com essa questão da consciência nacional, da identidade nacional, o Monteiro Lobato já batia nessa tecla, já era contra esse afrancesamento, né? Ele dizia que copiar aqui esses móveis, Luís XV, não adianta. Nós somos um povo que tem misturado, somos a raça de negros, indígenas. É isso que a gente tem que valorizar e ter consciência de que somos esse povo. E esse povo é um povo forte, é um povo criativo, é um povo que produz, que não tem nada a aprender com essa Europa engalfinhada numa guerra sangrenta onde morreram 11 milhões de pessoas na Primeira Guerra. Na Segunda morreram 50 milhões. Pois é. Gente, eu vou pegar um negócio para vocês todos verem. Espera aí, Márcia. Espera aí, é bom. Ainda bem que... Eu também vou aproveitar. Espera um minutinho. Bom, eu vim pegar, gente, olha só. Aqui nós temos uma xícara, tá? Que estava no estúdio do meu avô, J.U. Campos. É uma xicrinha de cerâmica e tem aqui a assinatura do J.U. Campos, do Quirino, do Rebolo, do Portinari, todos artistas plásticos, pintores. E na xícara, vocês estão vendo quem tem assinatura? Olha só. Essa, pois é. Olha só, Márcia, lembra dessa xícara? Não. Você chegou a ver? Se alguém consegue decifrar aquela data. Porque o C é o 100, né? O M é o 1000 em romano, mas se alguém conseguir... Então, eu tenho um amigo que estudou História na USP comigo, só que virou um arqueólogo, né? A gente fez escavação arqueológica, estágio de arqueologia na Casa da Marquesa de Santos, na época da faculdade, no Condefat, tudo. E Paulinho Zanettini, ele tem uma empresa de arqueologia. E eu mandei a foto e ele falou que a cerâmica real é dos anos 20 e 30. Depois foi comprada pela cerâmica e virou Schmidt, depois, nos anos 40. Então, assim, é da nossa época que a gente está falando, com a assinatura da Anita Malfatti. É fantástica, essa xicrinha, achei o máximo. Pois é, eu olhei todos os nomes, dei um Google em todos os nomes, são todos artistas da época dos modernistas, do início do modernismo. Muitos deles são alunos do Pedro Alexandrino. Muitos são, então, gente que começou com uma formação acadêmica e gente que virou modernista, mais ou menos modernista, mais cubista, mais, né? E principalmente quando eles vieram depois para Paris, né, ao longo da década de 20, todos vieram, com exceção do Mário de Andrade, ali em contato com essas vanguardas, eles foram definindo seus estilos. E agora, só que tinham perguntado, Cléo, olha aqui, esse é o livro, Vila Quiриал, Crônica da Belle Époque Paulistana. Olha só. Senador Freitas Vale. Tem a apresentação do professor Antônio Cândido e eu conto aqui todas as histórias, enfim. E aí, só uma coisa, já que estamos falando, inspirada no seu avô, do seu bisavô, que era contra essa coisa de Paris,
pouco disso, que as pessoas falam, nossa, você mora em Paris, chique, como se a gente chegasse aqui em Charles de Gaulle e ficasse e automaticamente, né, rica, charmosa e comendo o caviar. E Paris não é isso. Então, eu escrevi justamente um livro. É chique morar em Paris? Aqui em português, e você vira do outro lado, está em francês, para todo mundo ler. Ou seja, mistificando um pouco essa questão também, que houve sempre esse deslumbramento, né? Desde a época do com Paris. E realmente, Paris, e ainda mais nos anos 20, reunia essa vanguarda do mundo inteiro, né? Picasso, Piaget, Jean Cocteau, Erik Satie, depois as vanguardas, os russos, Stravinsky, os balés russos, Josephine Baker, e a gente não para, né? Debussy, etc, etc. Pois é. Mas É só chegar perto que a gente já vira gênio. Né? Mas, Márcia, voltando ao assunto de novo, que é o nosso assunto dos modernistas, que eu estudei muito para fazer essa live, né? Oswald de Andrade, acho que foi em 28, não sei se foi em 28, mas mais tarde, ele diz que Lobato deveria ter sido considerado o pai dos modernistas. Não diz? E Lobato se recusa, porque ele não pode, tem que ser independente, não pode fazer parte de movimento nenhum. Nenhum, e tinha essa coisa dos ismos que ele não gostava, né? Então, ele achava que tinha que se fazer algo assim mais sério, mas de qualquer maneira, ele mais para frente, ele foi dizer que em 1926, né, no Diário da Noite, um artigo chamado Nosso de Dualismo, ele fala, né, que aquela coisa daqueles meninos jovens ali era algo assim que trabalhava em favor da nossa independência artística. Então, ele e o modernismo, que foi fruto da Semana de 22, quer dizer, começou um pouco ali na Semana de 22 e se desenvolveu nas revistas que surgiram, né, como Claxon, Terra Roxa e Outras Terras, e nos manifestos Pau-Brasil, Antropofagia, e até nos manifestos dos grupos de direita, né, do grupo, o Manifesto Verde e Amarelo, do grupo ANTA, que a gente não pode esquecer que também existiu. Então, ele se firmou ali, mas o Lobato reconhece que realmente aquilo estava dando certo e era algo que trazia uma inovação para o campo das artes brasileiras. Então, se lá em 17 ele ainda tinha uma visão um pouquinho mais, como você colocou, realista, naturalista, depois, em 26, ele já estava admitindo que aquilo lá era um passo à frente, né? Você sabe o que também é interessante? Eu tenho a gente tem aquarelas de Monteiro Lobato aqui em casa, né? E se vocês forem no website, dá para vocês verem um quadro a óleo de Monteiro Lobato da minha bisavó Purezinha. Então, ela sentada, lendo um livro pequenininho, o quadro é pequenininho, janela grande, luz, bem realista. Meu primo, Ricardo, tem um quadro que eu vou tentar achar, acho que eu tenho foto, que é um vaso de flores. Gente, eu juro que na exposição ontem dos modernistas tinha quadro tão parecido, vaso de flores, tão parecido, mas tão parecido, com as cores chocantes, berrantes, a composição. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que Monteiro Lobato talvez tenha tentado pintar num estilo mais modernista. Não, isso que você falou, Cléo, cores, repete o que você falou aí, cores. Eram cores exuberantes, cores fortes. Exatamente, e isso, nossa, isso é fantástico. Isso é o pau-brasil, porque justamente na viagem que os modernistas fizeram, Tarsila, Oswald com Blaise Cendrars, né, o poeta francês, pelas cidades de Minas Gerais, ali a Tarsila ficou encantada com os casarios das cidadezinhas e as cores fortes. E ela chegou à conclusão de que aquilo não era caipira no mau sentido, no sentido pejorativo. Não, que aquilo era expressão do país tropical, vibrante, diferente. E ela traz isso para a obra dela da fase Pau-Brasil, inclusive aconselhada pelo Blaise Cendrars, e faz o maior sucesso. A partir dali, ela, enfim,
ninguém segura mais a Tarsila, né? Ali que ela vai virar musa mesmo do modernismo, enquanto a Anitta, que na época foi a grande mártir, em torno da qual se uniram lá para defendê-la, pobre Anitta, contra a Anitta ficou mais na sombra e a Tarsila assumiu toda essa exuberância de que Lobato, enfim, que você está dizendo aí que ele já usava. Até para mim isso é uma surpresa, eu não conhecia isso. Então, bom, agora a exposição realmente é muito boa, gente. Eu recomendo. Foi vendo os quadros dos modernistas e das que estavam lá que de repente eu lembrei que meu primo tem esse quadro, que eu sempre achei um horror de feio. E assim, que horror, que quadro terrível, né? Mas que eu falei, meu Deus do céu, olha só, parecidíssimo. Depois eu coloco no meu Instagram. Instagram, que, nossa, eu acho que é uma coisa assim, bem interessante. Muito interessante, tá? E outra coisa. Isso é bem uma função da semana, porque a semana está sendo rediscutida no seu centenário. Isso mostra que ela continua com vigor, ela continua, enfim, suscitando debates, né? E trazendo luzes sobre aspectos pouco visitados e desconhecidos, como agora, por exemplo, isso que você está colocando. Então, essa é a grande contribuição da Semana de 22. Assim, balançar o ambiente cultural, sabe? Tirar Isso é ótimo. Adoro, adoro balançar o ambiente cultural, né, Marta? Oba! Porque eram na época, ali no Teatro Municipal, eles aterrorizaram a sociedade patriarcal, católica, conservadora. E eles continuam suscitando. Nós estamos aqui hoje, em pleno século XXI, conversando sobre algo que aconteceu há 100 anos. Então, isso é de uma riqueza muito grande e mostra que ela não foi assim empalhada, ela não foi mitificada ou revisitada como assim aquela questão do museu, tudo, sabe, é reverente. Não, ela está sendo chacoalhada o tempo todo, revista e criticada também bastante, né? Porque foi um evento excludente, foi um evento que deixou de fora uma série de manifestações artísticas, o repertório negro não esteve presente, a cultura popular não teve, foi um desastre em termos de gênero, né? Com 10% de participação feminina, né? No universo de 30 pessoas, apenas quatro artistas eram mulheres, etc, etc. O que não tira a importância dela, porque ela foi, além de tudo, feita de uma forma muito improvisada. Então, mas Márcia, o que você falou aí agora não é a mesma coisa que fazem com o Lobato, né? Julgar com os conceitos de hoje um evento que ocorreu 100 anos atrás. Exato, assim, você Né? até colocar em confronto com os valores de hoje, mas sabendo que ele tem que ser contextualizado ali naquele momento. Então, a gente sabe que a semana de 22 pecou, teve uma série de falhas, mas aquilo foi feito como era possível fazer na época. E ela começou em novembro de 21 e aconteceu em fevereiro de 22. Hoje, para fazer um evento dessa envergadura, para ter curadoria de fato, o planejamento, você leva 2 anos. 2 anos. Foi uma coisa assim, papuns, do dia para a noite, que foi feita a semana de 22. Então, você pode, hoje, até ontem numa live, né, eles estavam falando que você pode criticar porque você está assentado sobre os ombros de gigantes. Então, você tem gigantes como pode falar Lobato, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, que são pessoas absolutamente geniais, brilhantes. Aí você sentada nos ombros deles, você pode ver mais aí você pode até fazer essas críticas, mas essas críticas não desqualificam o evento nem o movimento. Elas apenas acrescentam, né, a algo mais, mas sem desqualificar, como, por exemplo, o Rui Castro vem dizendo, sem parar, que de uma maneira extremamente, a meu ver, oportunista, de que a Semana de 22 foi uma bobagem, que não tinha nada de moderno, que não sei o quê. Quer dizer, ele nunca leu o Manifesto do Pau-Brasil, nunca leu o Macunaíma, acho que nem no Monteiro Lobato, quer dizer. Então, deixa eu contar outra coisa que eu vou fazer post, porque apareceu nos stories, mas eu vou fazer um post.
da bendita exposição que eu fui ontem, tinha um desenho feito pelo Menotti Del Picchia. E são caricaturas de todos os modernistas. Então tem o Mário de Andrade, tem o Oswald de Andrade com a cabeça típica dele comprida e óculos, tem a Anitta e a Tarsila, porque são as únicas duas mulheres, né, do grupo dos 5. E lá atrás, sendo o primeiro da fila, tem um cara com sobrancelhas gigantescas em formato de M. Na hora que eu vi, Márcia, eu falei, uai? Vovô, né, Juca, tá fazendo aqui? Que Monteiro Lobato tá fazendo? Eles estão todos de mãozinha dada. E parece exatamente o início com Monteiro Lobato e nós todos. Sim, ele foi um desbravador. Pois é, mas esse desenho do Menotti Del Picchia, eu fiquei encantada. Magno, pois é, Magno. Venha ver a exposição, Magno. Vá ver, não venha, vá. Mas esse desenho, eu falei, valeu. Porque assim... Você tirou uma foto para mostrar pra gente? Eu tenho, mas eu não consigo mostrar porque eu tô na live. Mas eu vou... Já tem uma lista de coisas que você vai ter que postar depois. Tem uma lista. Eu coloco tudo no Instagram depois. Faço um post. Pois é. Gente, vocês têm mais perguntas? A gente está chegando ao fim da nossa hora. Já são meia-noite. Quase meia-noite lá em Paris. Vou virar abóbora daqui a pouco. Pois é. Então, teve uma pessoa que pediu para a gente falar sobre a figura do negro na obra de Lobato, mas não é o nosso tema da nossa live. Mas eu recomendo uma outra live que eu fiz com a Silza Binotto, faz uns 6 meses, que está no meu Instagram. Especificamente sobre esse tema, a figura do negro na literatura na época de Lobato. Fenomenal a live, fenomenal. Então dá uma olhada, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, e vamos falar mais também sobre a figura do negro na obra de Lobato esse ano inteiro também. Mas hoje é modernismo, né, Márcia? Modernismo. Pois é, e Lobato modernista. Lobato pai dos modernismo, do modernismo. Sim, eu fiquei muito contente de participar dessa live, porque eu venho dando entrevistas para a Globo, para a Record, para a Band, para isso, para aquilo. E lembrar Monteiro Lobato é muito importante, porque essa busca do nacionalismo, né, de trazer ali o homem do povo para a literatura. Ele dizia, por exemplo, que os outros escritores não falavam do povo, assim, porque não entravam no mato por medo de carrapato, de pegar carrapato. Ou seja, eles ficavam falando daquelas elites, enfim, do que acontecia nas cidades grandes e não penetravam nesse Brasil profundo que o Lobato traz na sua obra adulta, que é fantástico. E muito antes dos modernistas existirem, ou sequer sonharem de existir, né? Enfim. Gente, Márcia, que ótimo. Super obrigada. A Stephanie Mota está dizendo que, Márcia, já vou comprar seu livro. Qual deles? Qual deles é? Qual deles? Porque, olha só, tem... A Vila Quirial. Esse é muito bonitinho, porque esse livro é uma graça, a Turma do Sítio, na semana de 22, que justamente eles tomam o pó de piripiri, né? A Emília fica... Ela vê uns... Era o 80º aniversário da semana. Dela vê umas notícias no jornal, fica curiosa, e o Visconde Sabugosa vai lá, faz umas pesquisas, e eles têm essa ideia. Vamos lá assistir. Aí eles, pelo pó de piripiri, aterrissam nas escadarias do Municipal e fazem aquela farra de sempre, né? Vão lá, interagem com os personagens todos, jogam sapos quando o Ronald de Carvalho está lendo os sapos do Manuel Bandeira, escapa os sapos do bolso de Pedrinho e começa a invadir todo o teatro e por aí vai. Pois é. Então, alguém me perguntou que exposição que eu fico falando. No prédio da Fiesp, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, tem uma exposição agora acontecendo, de graça, estava vazia, se alguém está com medo do Covid, estava vazia, tranquila, sobre os modernistas. Essa é a exposição que eu estou falando. Beijo pro Junzinho, meu amigo. Então, tem esse livro também. Que acabou de ser
atualizado, com um novo prefácio, um prefácio interessantíssimo, que nem o do Mário de Andrade. É. Não, estou brincando. É uma... E tem o livro, peraí, meu livro favorito, pesquisado lá na minha casa, da casa de mamãe, casa de vovó e minha casa. Esse está para ser relançado pela Companhia das Letras, não sei quando, está meio estagnada a história, mas enfim. Mas olha, e tem a versão compacta também, É, né? Eu gosto da versão maior, né? todo mundo. Tem, pois é, tem um monte mais de fotos, tem um monte de coisa interessante, a versão grande, né? A compacta não tem. Mas, Márcia, eu queria agradecer de novo, super beijo. Foi um prazer, como sempre, e viva Lobato, né? Lobato Viva que é Lobato, pois é. modernista. Exatamente, exatamente. Pessoal, super obrigada a todo mundo que assistiu nossa live. Um beijo para todo mundo que eu conheço. Mua, mua, mua. Tchau. Tchau, Márcia. Beijo grande. Tchau. Obrigada. Obrigada a você. Tchau.